A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos, ou do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que
emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Editora FEB, por Allan Kardec. O Allan Kardec recebeu desse espírito, Lázaro, essa mensagem bastante interessante, falando sobre a lei de amor. Ou seja, o amor é uma lei que organiza, que determina e que normatiza as relações, a convivência e o progresso do espírito no corpo de carne ou fora dele. Diz o Lázaro: feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo nem a da alma. Isso é algo extraordinário. É bom a gente guardar essa expressão trazida por ele. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo nem a da alma. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, a reencarnação. Nós precisamos compreender a importância da reencarnação. Nós somos espíritos. Nós não temos um espírito. Nós não temos uma alma. Nós somos o espírito. Nós já nascemos e já morremos várias vezes, milhares de vezes, no corpo de carne. E isso é muito interessante, porque a proporção que nós vamos compreendendo a imortalidade, o prosseguir da vida e o progresso continuado nas experiências que vamos acumulando, evidentemente que vamos igualmente nos libertando dos instintos, das sensações e vamos plasmando em nós mesmos os sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos, como diz o Lázaro, é o amor. Esse sol que sustenta a vida, esse sol que sustenta a saúde, a alegria, a paz, a harmonia entre os povos, nós precisamos aprender a amar. Difícil, né, a gente entender isso. Mas olha o que o Lázaro diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E Nero, certa vez, até ficou assustado, porque tinha uma fila imensa de cristãos para serem devorados por leões famintos. E todo mundo ali esperando, né, aquela cena horrível, os leões devorando as pessoas, devorando os corpos das pessoas. Mas Nero ficou assustado porque eles cantavam.
em total tranquilidade. Cantavam e estavam seguros da própria imortalidade. E aqueles que iam sendo atacados pelos leões, na verdade, os espíritos falam que o espírito era retirado do corpo. Quando o animal tocava o corpo, às vezes sentia-se o peso da pata, sentia alguma coisa assim, mas não sentiam aquele horror da ferocidade do animal devorando ali a carne. Não, eles não sentiam aquilo, porque eles eram retirados pela própria espiritualidade superior que estava coordenando a situação. Mas Nero ficou assustado. Considerando o materialismo de Nero, ele ficou assustadíssimo. Ah, mas eles cantam. E eles estavam na fila para serem devorados por leões famintos. Então, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Por quê? Eles já sabiam que não existia morte. O próprio Cristo, após a morte na cruz, volta, ressuscita e fica com os discípulos, materializando-se e desmaterializando-se. E ainda disse: Eu estarei convosco até o fim dos séculos, ou seja, sempre, mas agora em forma espiritual. Então, feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo nem a da alma. E o amor, como diz o Lázaro, resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, muito importante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, isso está disponível no site da Federação Espírita Brasileira. Quem quiser baixar o Evangelho de graça, fazer download, pode fazer à vontade. Federação Espírita Brasileira, é só jogar no Google que aparece o site.